Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala galera, beleza? Gente, antes de começar o vídeo aqui no canal, vou pedir um favor especial para vocês. Se por acaso vocês ainda não são inscritos aqui no canal, que vocês se inscrevam clicando no botão inscrever-se. É igual esse aí que está aparecendo nesse momento. Você clica no botão e você está inscrito no canal e em seguida, ao fazer a inscrição, o que vai acontecer? Vai aparecer um outro botãozinho, que é esse que está aparecendo para vocês no momento, que é o sininho de notificações. Você clica nesse sininho e você habilita o YouTube a te mandar notificações assim que chegarem novos vídeos aqui no canal. Mas e aí? Você fez a inscrição? Ótimo! Ativou o sininho de notificações? Maravilhoso! O que você vai fazer em seguida? Você está assistindo esse vídeo ou qualquer vídeo aqui do canal e você está gostando? Então convido você a sentar o dedo no like, porque dessa forma você ajuda pra caramba o canal. Marcelo, como eu posso ajudar o canal só clicando no like? Calma, pequeno Paduan, vou explicar direitinho para você o motivo disso. E assim, primeiramente, não é somente clicar no like, é clicar no like que você ajuda o canal, porque toda vez que você gosta de um vídeo aqui do canal e dá o like, você está dizendo exatamente isso para o YouTube, que você gostou. E dessa forma, o que o YouTube faz? Ele pega esses vídeos e passa a indicar para outras pessoas. E aí, como eu estou falando, o canal é divulgado e ele cresce. Entendeu, gente? Bem, galera, no dia 23 de janeiro estreou a série Star Trek Picard, que finalizou-se no dia 26 agora de março. Foram 10 episódios. E essa série, ela foi algo muito positivo. Teve os pontos negativos, é claro, mas foi algo muito positivo. Por quê? Porque ela fez que nós, que somos trekkers, relembrássemos uma série muito boa, que foi Jornada das Estrelas, a nova geração. Uma série que foi, de certa forma, responsável por estar revitalizando as séries do universo Trek. Então, desde 1987 até o final de 2005, tínhamos uma série Trekker. Não havia um período sem série Trekker. Havia sempre uma série Trekker sendo exibida. Claro que isso depois mudou, ficamos um tempo sem série Trek, até que em 2017 tivemos Star Trek Discovery, e depois esse ano Star Trek Picard. Então temos, na realidade, 2 séries sendo exibidas, Discovery e Picard. Mas assim, em 87 foi algo muito bom, que retornou as séries Trekkers para serem exibidas. E o vídeo de hoje eu vou falar exatamente dessa série Trekker, que é a nova geração, que é protagonizada pelo capitão Jean-Luc Picard, que foi o protagonista dessa nova série que passou agora, que teve o último episódio no dia 26. E só lembrando, daqui a mais 1 ou 2 semanas eu estarei fazendo um review total dessa série, falando o que eu achei, quais são os pontos positivos, quais foram os pontos negativos. Teve pontos negativos sim, mas teve pontos positivos, entendeu? Então eu vou fazer um review da série para vocês. Vocês aguardam mais 1 ou 2 semanas para eu poder organizar esse vídeo. Mas hoje eu vou falar exclusivamente dessa série, que é Jornada das Estrelas, Nova Geração, ou Star Trek The New Generation. Eu vou falar exclusivamente dessa série. Primeiramente, essa série estreou em 1987. Mas lembrando uma coisa muito importante. Antes dessa série Nova Geração estrear, havia, claro, a série original, que foi criada em 1966 e durou até 1969. 3 temporadas, 79 episódios. E foi uma série que fez realmente bastante sucesso, tanto quando eles quiseram cancelar a série na segunda temporada, houve uma coisa que nunca ocorreu na época, que é um abaixo-assinado. As pessoas se juntaram para não acabar com a série e mostrou o poder que ela tinha. Então, foi realmente a primeira vez na história em que
um grupo de fãs de uma série se reuniram para impedir que ela acabasse. E foi um grupo muito grande que fez que ela durasse mais uma temporada. Então, a série clássica durou até 69 com 79 episódios. Depois tivemos um hiato em séries em TV de 18 anos. 18 anos sem uma série de Jornada das Estrelas na TV. O que nós tivemos foi em 79 o filme, o Star Trek, o filme que trouxe de volta todo o universo do Jornada das Estrelas. E esse filme fez bastante sucesso, que fez com que os estúdios fizessem um segundo filme em 82, Jornada das Estrelas 2, A Ilha de Khan, que também foi um sucesso absoluto, gigantesco, que fez com que os estúdios fizessem um filme em 1984, 2 anos depois, Jornada das Estrelas 3, A Procura de Spock, que estourou na bilheteria, foi um sucesso absoluto, e que fez que em 1986 chegasse o Jornada das Estrelas 4, De Volta para Casa, que foi um filme que também fez muito sucesso. Esses 4 filmes fizeram muito sucesso e foram responsáveis por ter feito o preparo do solo para que surgisse uma nova série de Jornada nas Estrelas, que foi em 1987, Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. Uma série que teve um total de 7 temporadas, 178 episódios. Essa série ela fez tanto sucesso que ela ganhou vários prêmios. Foram mais de 18 prêmios que ela ganhou. Essa série teve altos índices. As pessoas gostavam muito dessa série. E essa série ela foi responsável por pegar o que já existia de Jornada das Estrelas, tanto da série original como dos 4 primeiros filmes, e sedimentar, colocando mais lenha na fogueira, colocando mais elementos, apresentando outros elementos, como o universo dos Klingons, vários episódios que tiveram os Klingons, vários episódios que os Romulanos apareceram, mostrando que os Klingons e a Federação já estavam em certa paz, já estavam se entendendo, havia um acordo. Todo mundo lembra que todo mundo lembra que os Klingons e os humanos fizeram a paz no último filme Jornada das Estrelas. Mostrou tudo isso. Mostrou também que na tripulação havia um Klingon ali servindo inicialmente como tenente, depois como tenente comandante. Então mostrou-se isso ali. Além de que havia o Data, que é um androide, o único androide servindo numa nave estelar. Tinha toda uma relação ali. E assim, essa série foi fantástica, apresentando novas raças, como os Ferengi, aquela raça comercial, altamente comercial. E o mais engraçado é que os Ferengi eram para ser os antagonistas da Federação, mas não foram, porque a apresentação deles era meio dúbia, ao mesmo tempo que era engraçada, era perigosa, ao mesmo tempo era assim, mas não se caracterizava aquele perigo como poderia se tornar a ser. Mas assim, numa jogada, numa sacada, logo no primeiro episódio, na primeira temporada, que foi apresentado o maior inimigo que Jornada das Estrelas já teve em todos os tempos, foi apresentado no último episódio ali, em quando bases tanto da Federação como dos Romulanos estavam sendo atacadas e destruídas. Ali se mostrou o maior inimigo da Federação que teria todos os tempos, o maior inimigo da Frota Estelar, o maior inimigo das raças, de todas as raças dentro da galáxia, que foi apresentado na terceira temporada, que foi os Borgs. Os Borgs foram apresentados, uma raça que misturava o orgânico e o mecânico, em que para eles não tinha conversa. Era ou você se rendia e seria assimilado, faria parte da coletividade. E o episódio maravilhoso quando o próprio Picard foi assimilado e foi utilizado como arma para destruir toda a Federação. E toda a tripulação da Enterprise, o Riker, a Jana, Troy, o Data, todos ali tiveram que lutar para conseguir vencer os Borg e trazer o Capitão Picard de volta. E assim, essa série foi maravilhosa em todos os aspectos, mostrando dicotomias humanas, mostrando a própria Federação, mostrando ali a primeira diretiva de não intervir com raças ali, com outras raças que não tinham desenvolvimento. E sim, mostrou muito bem. E mostrava o Capitão Picard. O Capitão Picard, de certa forma, era uma antítese do próprio Kirk. O Kirk era o cowboy, explorador. Ele seguia as regras, mas no momento que elas se mostravam que não podiam ser administráveis, ele mudava as regras. Ele de propósito, ele ignorava as regras para poder
fazer que a situação pudesse ser resolvida. Claro, vamos analisar. No tempo de Kirk, isso era necessário. O espaço ainda não era todo explorado. E havia muitas raças e muitos perigos que eles não estavam preparados. Sim, então essa época necessitava de um capitão igual o Kirk. Mas estamos no século 24. E no século 24, certas práticas que o Kirk fazia não eram aceitáveis e não podiam ser aceitáveis. Então, o Picard, apesar de ser um explorador, apesar de ser um homem que muitas vezes se parecia com o Kirk, ele usava de um bom senso, de uma diplomacia muito mais elaborada. Ele via todas as questões e usava as próprias questões, os próprios pensamentos e questões do outro povo para ele poder argumentar. Ele entrava ele entrava totalmente naquilo que era necessário entrar para poder resolver as questões. Nesse ponto, o Picard era muito mais diplomata, mas na hora que ele precisava ser efetivo, ele usava tudo que ele tinha, todo o conhecimento de batalha, todo o conhecimento que ele possuía de combate para lutar e vencer. Ele se controla mais, ele faz coisas para poder agir de uma forma. Ele é muito mais estratégico. Eu poderia dizer que o Picard é frio calculista. O Picard usa razão na hora. Ele cala a emoção dele e usa a razão. Ele usa só a força da emoção para poder fazer com que a razão fique mais forte. Então, vários episódios únicos, quando houve o primeiro contato com uma raça pré-vulcana, extremamente lógica, foi fabuloso, mostrando que apesar dos avanços tecnológicos, apesar de toda a tecnologia, eles eram tão mortais e tão passíveis de erro como a raça daquele planeta. Mostrou ali detalhadamente. Mostrou pontos quando Picard foi capturado e torturado. Mostrou o personagem ali, a força do personagem. Vários episódios que foram bons. Ele com o Data, trabalhando junto com o Data. O Data é outro personagem muito interessante dentro dessa nova geração. E há muitos personagens. Eu comecei pelo Capitão Picard. O Capitão Picard é aquele personagem único. Mas aí temos o comandante Riker, que é o número 2 em comando. Ele se assemelha um pouco ao Kirk. É um pouco ao Kirk. E o Riker é aquele comandante que sim, vai ser um excelente capitão. Sabe comandar, sabe agir, sabe ser diplomata quando é preciso ser diplomata. Ele realmente o braço direito do Picard. E ele está tão em sintonia com o Picard que ele sabe quando o Picard precisa de alguma coisa, ele já está se antecedendo ao Picard. Então o Picard confia totalmente no Riker. Quer dizer, é um personagem também muito rico, muito rico. Claro que o Riker, quando começou, ele estava meio um estilo muito mais Kirk. Na segunda temporada, ele já tirou aquele estilo Kirk e se tornou o estilo dele, com barba, muito mais o personagem dele. E assim, ele é um personagem também rico. Aí temos o Data, como eu estava falando. O Data é um androide, o único androide criado pela Federação, o único androide existente, avançadíssimo. E ele não tem emoções. Ou diz que não tem. Na realidade, ele tem emoções. Ele só não sabe trabalhar essas emoções. Ele só não sabe trabalhar isso. Porque todo ser senciente tem emoções. Ele só não sabe decodificar essas emoções. Como nós, seres humanos, sabemos. O Data não sabe. O Data não sabe exatamente aquilo que ele sente. Ele interpreta como dados, mas ele não sabe. Tanto que teve um episódio que o Data foi preso por um colecionador. E esse colecionador prendeu ele e ele matou uma menina, matou uma alienígena que o Data estava interagindo com ela, estava formando um vínculo de amizade. Matou ela sem pensar duas vezes, como se fosse uma propriedade. O Data pegou um phaser especial que vaporizava instantaneamente e atirou nele. E quando o Data estava atirando nele, ele foi transportado. O pessoal da Enterprise detectou que havia uma arma em trânsito sendo ativada. Quando ele foi transferido para a Enterprise, perguntado se ele atirou, ele falou não, deve ter sido um erro, a arma não atirou, e que fez ele mentir. Então, o Data tem emoções, ele ficou com raiva, ele se sentiu na necessidade de fazer aquela frustração dele, aquela raiva ser amenizada. E a única forma que ele poderia amenizar é atirando. Então, o Data tem emoções sim. Só que ele não consegue traduzir. Tanto que, num determinado episódio, ele conseguiu um chip de emoções, que foi colocado nele e deu problema.
porque o Chip ele não conseguia controlar as emoções. E o Chip, na realidade, fazia algo simples, decodificava todas as emoções dele. E ele sabia entender aquelas emoções. Sabia, então ele não conseguia controlar. Ele teve que aprender a controlar os tipos de emoções, ativar e desativar. Ele teve que fazer isso, porque ele não conseguia trabalhar com essas emoções. Claro que no decorrer da evolução do personagem ele conseguiu trabalhar. Claro que, infelizmente, os roteiristas mataram Data no filme da nova geração, Nemesis. Eles mataram Data, que eu achei erro dos roteiristas, mas tudo bem. Mas continuando, aí temos também o comandante LaForge, engenheiro da Enterprise. Inicialmente ele começou como tenente, piloto da Enterprise, depois ele passou para engenheiro, engenheiro-chefe, e ele era totalmente responsável por isso. E o LaForge tem uma peculiaridade: ele é cego por natureza e ele tem um visor que permite ele ver os espectros de luz. Isso dá uma característica muito grande. Aí você vai perguntar, mas no século 24 não tem tecnologia para criar próteses? Até tem. Não tinha sido feito porque as próteses não eram eficientes o suficiente para a visão que ele tinha naquele momento. Aquela visão única lhe dava capacidades que outros não tinham. Claro que posteriormente ele foi lhe dado uma prótese ocular que lhe dava tanto as habilidades de visão normal como as visões, a visão das frequências as frequências de luz e as frequências eletromagnéticas. Então ele teve a visão melhorada. E o LaForge realmente é um personagem muito legal, vários episódios maravilhosos com o LaForge. Claro que aí vamos para outros personagens, a Deanna Troi, que é a conselheira da nave. Ela é meio humana, os betazoides têm capacidades telepáticas. A Deanna não tem capacidade telepática, tem empáticas. E ela é a voz sensata do Capitão Picard. Enquanto o Capitão Picard é a razão, a Deanna a voz do bom senso. Lhe dá informações, dá conselhos que ele pode absorver. E a personagem também maravilhosa, a Deanna Troi, é um personagem rica e enriquece mais a série. Continuamos, temos o chefe de segurança, o tenente-comandante Worf, que é um Klingon. Ele foi o único um dos poucos sobreviventes do posto Klingon na Arada 3, que foi destruído por um ataque romulano, e eles foram salvos para a Enterprise C, que lutou bravamente contra os Romulanos e foi destruída. Esse episódio fez com que eu reconhecesse a honra da Federação, a honra dos tripulantes da Enterprise, que o viram como pessoas heróicas que lutaram até a morte, como qualquer Klingon faria. Eles lutaram até o final para defender o povo de Narada 3, lutaram até o final. Esse ato heróico fez com que a Federação e o Império Klingon ficassem aliados e unissem mais ainda. Tanto que um episódio em que o Picard é chamado para ser o juiz para escolher o novo chanceler Klingon. E o Picard participa disso também, como participa da Guerra Civil Klingon indiretamente, ajudando as forças de Gowron a vencer as forças opositoras que estavam junto com os Romulanos. Isso aí foi excelente, uma série excelente, um episódio excelente. Continuando, temos também a Doutora Crush, que é a médica-chefe da Enterprise. Ela é muito importante, ela é uma voz humana ali, ela levanta questões humanas, questões humanitárias, questões de bom senso. Ela é essa pessoa, ela se assemelha muito ao McCoy, mas o McCoy gritava, ela não grita, ela fala, ela convence o Picard em muitas ocasiões ali. E assim, finalizando, o último personagem, que não menos importante, é o filho da Dra. Crush, Wesley Crush, que é um garoto extremamente inteligente, pelo qual Picard se afeiçoa, e ele vai ajudando o garoto, o Wesley, a crescer, a poder amadurecer para se tornar um oficial da Frota Estelar. E assim, essa série foi maravilhosa, episódios maravilhosos. A primeira temporada não foi tão boa, apesar de apresentar um personagem icônico, que é o Q. O Q é um ser extradimensional extremamente poderoso, parece o Mr. Prick do DC Comics, e é um personagem que aparece ocasionalmente. E a série foi legal, que começou com o Q e terminou com o Q. Foram 7 temporadas, mais de 100 episódios, 178, 179 episódios, que marcaram essa série maravilhosa. Mas assim, se você nunca assistiu, assista, que vale a pena. Você consegue assistir, essa série tem na Netflix, essa série tem para comprar em lojas de mercado eletrônico, tem em lojas de mercado físico, você consegue achar essa série para comprar e assistir. Na Netflix tem todas as temporadas de Jornada nas Estrelas, você pode assistir lá
tranquilamente, tá dublado, legendado. A dublagem brasileira é maravilhosa. Os personagens ficaram com vozes características. Se você parar a perceber, ouvir a voz brasileira e ouvir a voz original, você vê que a diferença são muito poucas. Eles fazem um ótimo trabalho. A dublagem aqui no Brasil é maravilhosa. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre dublagem, mas assista, vale a pena, é uma série maravilhosa. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu estou falando exclusivamente dessa série maravilhosa que começou a ser exibida em 1987 e terminou em 96, que é Jornada nas Estrelas, a Nova Geração. Uma série maravilhosa. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço News. Então, até amanhã e tchau! Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu galera, até mais!